Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Estou aqui com o Hélio Dolly para o nosso bate-papo. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a você, a todos e todas. Lembrando que nosso programa também é transmitido pela TV 247. Hélio, está tendo uma interferência? Você está ouvindo aí, não? Será que é meu fone? Ouvindo bem, Negrão. Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Vou tirar o meu fone aqui, porque eu estou tendo um retorno de uma interferência aqui. Mas está bem agora, né? Tá tranquilo. Aqui está bem. Como estava aqui lembrando, o nosso programa é transmitido também pela TV 247. E você que está aí na TV 61 ou na TV 247, se inscreva no canal, dá o joia, ajuda a impulsionar aqui o nosso programa. No programa de hoje, nós vamos tratar dos seguintes temas. O Hélio vai comentar sobre a possibilidade ou não de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Ele vai também comentar sobre as eleições francesas. A França, nesse final de semana, teve seu primeiro turno das eleições, teve uma surpresa, uma certa surpresa, nem tanto porque também havia a possibilidade de Marine Le Pen ir para o segundo turno, e Mélenchon, que era o candidato da esquerda, também estava na disputa aí quem ia para o segundo turno com Macron, presidente francês. O Hélio vai fazer essa análise e fazer um paralelo com a situação brasileira, que essas eleições se tornaram, as eleições francesas se tornaram, de certa forma, um alerta para o nosso caso aqui. No baú, o Hélio vai lembrar uma situação muito interessante. Gostei desse tema, Hélio. O pessoal da esquerda tinha que estudar os clássicos e outros documentos para prosseguir na sua militância, né? Que era aquela velha história, né? A aliança da teoria com a prática. Hélio, me parece que você está um pouco cético aí em relação a esta CPI do MEC, né? Sai ou não sai? Negrão, acho que não sai não, viu? Não sai não, e é engraçado que, bom, conseguiram as 27 assinaturas, mas 3 senadores já retiraram as assinaturas. Você precisa ter 27 assinaturas. 3 retiraram e não tem ninguém manifestando a intenção de assinar agora. Então, dificilmente essa CPI sai. Agora, interessante, Negrão, é o seguinte, o esforço contra ela foi do governo. É claro que para o governo não interessa uma CPI agora, às vésperas da eleição. Não interessa a CPI nunca, mas principalmente às vésperas da eleição. Tudo bem, o governo trabalhou intensamente para evitar que saia essa CPI. E até aí está tudo certo. Agora, o que é engraçado é que eu vejo segmentos da imprensa também dizendo que não precisa de CPI, porque CPI não dá em nada, e eles estão certos. Não havia uma CPI da Covid, do ponto de vista burocrático, vamos chamar assim, do ponto de vista do pensamento burocrático, a CPI só dá certo quando as suas conclusões são executadas. Ou seja, se Bolsonaro estivesse preso, se o Pazuello fosse condenado, se toda a corrupção fosse desvendada, isso não aconteceu. Por quê? Porque o Ministério Público, chefiado pelo Aras, que é essa bucha do Bolsonaro, brecou, porque a Polícia Federal não investiga, é isso tudo que a gente sabe. Mas dizer que aí a CPI não adianta nada é uma grande besteira, porque a gente viu o que significou a CPI da Covid. Ela relatou fatos que eram desconhecidos da sociedade, ela descobriu atos de corrupção, como no caso da Covaxin, da vacina, ela desvendou a farsa da cloroquina, da ivermectina, ou seja, ela teve um papel importantíssimo. E não é porque ninguém foi condenado, não aconteceu nada, que a CPI não serve. Isso é um raciocínio que não é de jornalista, gente. Jornalista não pode raciocinar. Eu já ouvi vários jornalistas falando isso. Não, para que CPI? CPI não leva a nada. Tá? E caindo nessa conversa do ano eleitoral, como se ano eleitoral não pudesse ter CPI. Por quê? Porque alguém vai ser beneficiado. Ora,
Mas a CPI está aí para isso mesmo. CPI é instrumento de minoria. Então, ela não vai sair, e vamos citar aqui 3 senadores que retiraram as assinaturas. 2 deles são do Podemos. O Podemos é aquela UDN atualizada, os falsos moralistas, aqueles que fazem da anticorrupção uma bandeira, mas eles mesmos não são flor que se cheire. Né? Então, é o tal do Oriovisto Guimarães, que eu não sei se você sabe, Negrão, é um dos caras mais ricos do Congresso, se não for o mais rico. É um milionário, tem negócios de educação privada, tal, um milionário. Uma nulidade como senador, medíocre como senador. Outro medíocre como senador é o Stevenson Valentim, também do Podemos. Medíocre, ninguém nem sabe que ele existe, e ele também retirou a assinatura. Agora, é estranho, Negrão, que um candidato a governador no Maranhão, do PDT, com apoio do Lula, o Lula já disse que o apoia, apesar dele não ser o candidato do Flávio Dino, isso aí vai criar um problema para o Lula e para o PT no Maranhão, porque ele não é o candidato do Flávio Dino, o senador Everton Rocha retirou a assinatura. Sabe o que é, Negrão? Tem vários fatores que podem estar aí. Um deles é medo de evangélicos. Esses candidatos têm medo dos evangélicos, são covardes, eles não enfrentam, e não é o evangélico correto, não, é o evangélico picareta, esses pastores, esses que roubam, esses que roubaram no MEC. Outra coisa, Negrão, é o seguinte, para quem não conhece o Congresso bem, o Senado, a Câmara, e eu digo que eu conheço bem o Senado e a Câmara, embora não goste muito atualmente de pisar lá, retirar a assinatura é negócio, é grana, ou então é benefício político. O cara assina para se valorizar, para depois negociar a retirada da assinatura. Ou ele ganha grana para retirar a assinatura, dinheiro mesmo para retirar a assinatura. Isso tem diversos casos no Congresso. Ou ele ganha dinheiro, ou ele ganha alguma coisa política, não é grana necessariamente. Ganha um cargo importante, ganha um apoio, ganha uma emenda a mais, uma emenda de relator a mais, ele ganha algum benefício político retirando a assinatura. Então, é uma desmoralização completa. O cara que assina e depois tira a assinatura sob pressão ou para fazer negócio é um picareta. 3 senadores picaretas, Oriovisto Guimarães, Stevenson Valentim e Everton Rocha. Eu até estava simpatizando com esse Everton, não sei se é Everton, estava até simpatizando, tinha boas referências dele, de alguns amigos do Maranhão, mas está demonstrando quem ele é. Está demonstrando quem ele é, não merece menor consideração. Agora, há um empenho real para fazer CPI? Muita gente está fazendo corpo mole mesmo, então ela dificilmente vai sair. Agora, veja só, Negrão, a corrupção no MEC, o dinheiro dos pastores, o dinheiro que os pastores distribuíam para os prefeitos, sem critério, em troca de propina. E aí envolvendo 2 dirigentes do FNDE, que são servidores antigos do Ciro Nogueira e do Valdemar Costa Neto, e que compraram, logo depois que entraram no FNDE, compraram automóveis no valor de R$300 mil, sem ter renda para isso. Eles ganham cerca de R$10 mil. No FNDE, compraram carros de mais de R$300 mil. Os ônibus escolares, né? Superfaturamento nos ônibus escolares, também por conta desses 2. Aí você tem escolas falsas, deputados prometendo escolas que não serão construídas. E você tem o escândalo dos robôs, de estar vendendo para escolas que sequer têm energia elétrica, que sequer têm água, robôs para os alunos. Obviamente, não serão entregues, estão superfaturados. O MEC está repleto de escândalos. Merecia uma CPI? Merecia. Eu também tenho minhas dúvidas sobre eficácia de CPI, sobre o palanque que alguns senadores fazem da CPI para brilhar, para aparecer, mas isso aí a gente tem que conter. A própria imprensa pode ajudar a conter, sem dar vazão a esses histriônicos que vão para a CPI, fazer discurso e tal, só para aparecer na televisão. Tal. Tudo bem, isso aí são os excessos que têm que ser evitados. Mas uma CPI da educação, nesse momento, seria muito interessante. Mas, infelizmente, não há esse empenho do Senado. E última observação sobre isso. Um candidato a governador do Distrito Federal, o senador Isalci Lucas, do PSDB, não assinou a CPI. Por que ele não assinou a CPI? Ele é muito identificado com a área de educação.
Por que ele não assinou a CPI? Os outros dois senadores do Distrito Federal, o Regufe e a Leila, assinaram, e o Isalci não assinou. Isso também é importante. Um candidato a governador que não endossou a investigação sobre essa imensa e absurda corrupção no Ministério da Educação. Se não tem investigação, possibilita o discurso de Bolsonaro que não tem corrupção no governo dele, que é uma tremenda de uma falácia, né? Claro, só do fato de denunciar publicamente, Negrão, aí é que eu não entendo esses jornalistas, porque só o fato de denunciar publicamente, mesmo que, mas o Aras não vai investigar, tudo bem, mas denunciou, a sociedade ficou sabendo, como foi o caso da Covaxin, por exemplo, né? Como foi o caso que o Luiz Miranda denunciou, o deputado Luiz Miranda denunciou, só esse fato já é relevante. Não precisa dizer depois, porque não deu em nada, a CPI não deu em nada, porque o Ara. Isso é outra coisa, isso é outro detalhe. Tem a questão política, tem a questão judicial, tem que saber separar isso. Essa CPI era necessária, exatamente para mostrar isso que você está falando. Exatamente, né? Fica parecendo um pouco aquilo que a gente está sempre combatendo no jornalismo, que é a autocensura, né? Não vai dar nada, então não vou publicar, o dono não vai deixar publicar, nem vou fazer. Quer dizer, o mau jornalismo aí escancarado, né? Ou então estou com preguiça de cobrir CPI, né, Negrão? Estou com preguiça, né? Dá Tem trabalho. preguiça para cobrir CPI. Dá trabalho. Tem preguiça para cobrir CPI do Bolsonaro, mas não teve nenhuma preguiça para fazer todo aquele combate que foi feito, né? Hélio, só abrir um parêntese, porque eu fiquei muito impressionado com esse último documentário do Joaquim de Carvalho, lá na 247. Você chegou a assistir, não? Qual deles você está falando? Esse último agora, em que ele, na verdade, ele pega o depoimento do delegado Igor lá, que foi... Sim. Você Não assisti, não. Não, nossa, recomendo. Assim, escancara muita coisa em relação à questão da Lava Jato, mas fechando parênteses aqui, vamos para a França, Hélio? Vamos, Negrão, eu vou falar da França, mas como você falou na nossa introdução aí, mais para fazer uma comparação com o Brasil. Não vou ficar dando número, excesso de número, não, para não confundir, mas veja só, Negrão, a França tem eleição em 2 turnos. E o segundo turno, no dia 24 de abril, vai ser disputado entre 2 candidatos da direita. Um da extrema-direita, que foi a segunda colocada, que é a Marine Le Pen, que foi a segunda colocada, ela teve 23,15% dos votos. Mas ela perdeu para um candidato da direita, que é o Macron, o atual presidente da França, que teve 27,84%. Então, você vê que foi uma pequena diferença, primeiro turno com 27 e 23. Agora, Negrão, logo depois da Marine Le Pen, que é a extrema-direita, veio um candidato da esquerda, que é o Jean-Luc Mélenchon. Ele teve 21,95, praticamente 22. Ele ficou a 1 ponto e pouco percentual da Marine Le Pen. Então, o segundo turno poderia ser entre um candidato da direita e um candidato da socialista, que é de centro-esquerda e que já foi poder várias vezes. Olha, desculpa aí, você deu uma travada aí, acho que... Que momento, Negrão? Então, no momento que você estava falando dos números aí o Mélenchon, que você estava mencionando, que ficou em terceiro lugar, a partir desse ponto aí, deu uma travada, se puder retomar. Não, retomo. O que eu estava dizendo é o seguinte, o Mélenchon, que é da esquerda, ele ficou a 1 ponto e alguma coisa, 1, alguma coisa, da Marine Le Pen, da extrema-direita. Então, você vê que, por pouco, ele não estaria no segundo turno contra o Macron, que é da direita.
E eu estava falando, por que ele não foi segundo turno? Pô, foi por 1, pouco. Porque a esquerda se dividiu. O Partido Comunista Francês lançou um candidato que teve 2, alguma coisa por cento dos votos. O Partido Socialista, que já foi poder, o último presidente do Partido Socialista foi François Hollande, há pouco tempo, há 5, 6 anos atrás, antes do Macron, ele teve menos de 2% dos votos, com a prefeita de Paris sendo candidata, menos de 2% do voto. Aí teve um candidato trotskista que teve 0,7% do voto, teve um da luta operária que teve também 0, alguma coisa por cento dos votos. Se a gente colocar os verdes também, os verdes tiveram, se eu não me engano, 4,6% dos votos. Mas, em resumo, Negrão, se você somasse toda a esquerda, ou pelo menos parte dessa esquerda que se separou, bastava a candidata socialista ou do Partido Comunista Francês, nem precisava dos radicais, trotskistas, a extrema esquerda. O Mélenchon teria ido para o segundo turno. E a gente teria a extrema-direita francesa fora do segundo turno. Agora, tudo indica que o Macron vai ganhar, porque ele vai ter o apoio da direita. A direita lá foi mal, os partidos tradicionais de direita foram mal. O que teve mais votos não chegou a 5%. Mas ele vai ter o apoio dessa direita, deve ter apoio pelo menos de parte dessa esquerda, que não for muito sectária para derrotar a extrema-direita, mas ele tem um aliado também de extrema-direita, porque na França tinha 2 candidatos de extrema-direita. Além da Marine Le Pen que teve 23,15%, você tem um tal de Zemmour, que é bem a mais à direita do que ela, que teve 7%. Isso significa que a extrema-direita na França tem mais de 1/3 dos eleitores. Isso é muito grave. Mais de 1/3 dos franceses, dos eleitores franceses, são de extrema-direita. Essa é uma situação excepcional, não é uma situação normal. Então, eu acho justo, correto, que cada partido apresente sua cara numa eleição, cada partido apresente seu candidato, mas numa situação de normalidade, não numa situação em que é uma ameaça de extrema-direita, uma ameaça fascista. E eu até admito que pessoas de direita raciocinem assim em relação à esquerda, como está fazendo o centro, o chamado centro aqui no Brasil. Quer dizer, poxa, tem o risco da esquerda ganhar, vamos unir a direita para derrotar a esquerda. É lícito, é legítimo. Agora, a esquerda também tem que fazer isso. Então, nós poderíamos ter a direita contra a esquerda, pode ser até, eu acho que a direita ganharia no segundo turno. Né? Tenderia a ganhar, o Macron tenderia a ganhar, mas você teria um embate de direita e esquerda no segundo turno, diferente do embate de direita e extrema-direita. Agora, para que um candidato que tem 2% do voto, menos de 2% de voto, para tirar a vitória de outro? É um risco que existe em qualquer lugar. E eu estou estendendo esse raciocínio para a eleição de governadores. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, no Rio, Cláudio Castro é um aliado de Bolsonaro. Brasília, Ibanez é um aliado de Bolsonaro. Eles têm que ser derrotados. Se a esquerda se divide no Rio ou em Brasília, eu estou dando os 2 exemplos, o Rio é minha cidade natal, Brasília é onde eu vivo, corre o risco de, no segundo turno, não ter ninguém de esquerda, ou o candidato da direita, que é o Ibanez aqui, o Cláudio Castro no Rio, ganhar a eleição por causa dessa divisão. É preciso entender isso. É preciso entender que as alianças, muitas vezes, têm que ser feitas. E aí, Negrão, só uma curiosidade sobre a eleição francesa, um ponto importante é a força da extrema-direita, mais de 1/3 dos eleitores. Outro ponto importante é a queda dos partidos tradicionais, do socialista, do republicano. Os partidos tradicionais da França, todos quiseram. E na França, Negrão, para receber o financiamento público de campanha, você tem que ter pelo menos 5% dos votos. E só 4 partidos tiveram mais de 5% dos votos. Então, esses todos que fizeram campanha, lançaram o candidato para ter 0,1, 2% dos votos, incluindo o Partido Socialista e o Partido Comunista Francês, sequer vão ter o financiamento público para ressarcir suas despesas de campanha. Né? Um vexame total.
Quer dizer, isso mostra, porque eu quero fazer uma associação, já estou fazendo com a eleição brasileira. Há determinadas circunstâncias em que você tem que se unir. Você tem que se unir para derrotar o inimigo principal, o adversário principal. Eu vejo muita dificuldade da esquerda brasileira entender isso, entender esse conceito de que o conceito de que há uma ameaça fascista no Brasil. Negrão, eu vou usar um pouquinho do nosso tempo para ler uma matéria que passou despercebida, pouca gente deu importância. É verdade que o PT soltou uma nota sobre o assunto no sábado, mas que a imprensa trata com normalidade. Olha só, Negrão, essa notícia. Eu vou ler rapidamente, tá? O presidente Jair Bolsonaro aproveitou uma série de eventos ontem no Rio Grande do Sul para acenar a sua base conservadora, atacar o processo eleitoral e negar suspeitas de corrupção no governo. Além de dizer que conta com um exército de civis armados por ter liberado a compra de artefatos de fogo e munições, repetiu que haverá contagem de votos no pleito de outubro e desdenhou das pesquisas que apontam a liderança do ex-presidente Lula. Até aí tudo bem. Segundo Bolsonaro, pegar aqui, peraí, desculpe. Segundo Bolsonaro, ele reagirá a qualquer ditador de plantão que queira roubar a liberdade do seu povo. Ele está se referindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí ele fala assim, Negrão, tá tudo entre aspas, tá? Nós facilitamos a compra de arma de fogo por parte do povo brasileiro. Nos últimos anos, temos dobrado a venda de armas de fogo no Brasil. Eu sempre digo a vocês, povo armado jamais será escravizado. Reagirá a qualquer ditador de plantão que queira roubar a liberdade do seu povo. No conceito dele, roubar a liberdade é derrotá-lo na eleição, obviamente. Temos também ampliado e muito a quantidade de CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores pelo Brasil. Hoje ultrapassam 600 mil e podem comprar praticamente todo tipo de armamento. É um estoque, é uma reserva, é o nosso maior exército que nós temos, que é o povo brasileiro. Você vê a gravidade dessas declarações, né? Gravíssimo. Hélio, você tem trazido isso aqui constantemente, alertado isso. Ele tem essa milícia dele aí, ele tem o exército dele armado, né? Nossa, é gravíssimo. Ele não esconde, ele fala, só que ele inverte os sinais. Ele diz que é para defender a democracia, defender a liberdade. Na verdade, é o exército que ele conta, e obviamente ele conta também com o apoio do exército institucional, da polícia, dos policiais, né? Para resistir ao resultado. E não se dá relevância a isso, quase não se comenta isso. É a senha do golpe, né? Descaradamente a senha do golpe está aí nesse texto que você leu. Exato. Enquanto isso, Negrão, é a senha do golpe, você tem toda a razão, a palavra é essa. Enquanto isso, Negrão, tem setores da esquerda aí reclamando que o Lula está fazendo aliança com o Alckmin, que aí não vai ser um governo de esquerda. Aliás, não entendem o que seja ameaça fascista, não entendem a verdadeiro caráter e natureza do governo Bolsonaro, acham que se Bolsonaro eventualmente ganhar essa eleição ou der o golpe, essa esquerda vai continuar com liberdade para atuar, para fazer seus protestos, para atuar. Não entende que é como se faz uma política de alianças, não entende o conceito de adversário principal. É terrível ver isso. Eu, às vezes, no Twitter, eu fico com vontade de falar, gente, vai estudar, vai ler, sabe? Mas não faço isso para não parecer prepotência, arrogância, mas é impressionante. Aí fica, porque outro dia eu li um cara debochado, naturalmente, falou assim, cara, é o seguinte, mais ou menos isso, cara, é o seguinte, vocês estão armados com fuzis, sei lá, K-47, com a Lindskov? Vocês estão armados? Estão preparados para enfrentar? Se não estão, vai votar no Lula e no Alckmin. Entendeu? É isso. Vocês não entendem de correlação de forças. Eles acham que a esquerda tem força, porque eles sabem gritar em manifestações de militantes, eles acham que a esquerda tem força hoje para fazer o que quer no Brasil, e não tem.
não tem força para ganhar a eleição sozinha, não tem força para governar sozinha, não tem força para fazer a revolução, não tem força para fazer uma insurreição, não tem força para nada disso. Tem que entender essa situação e saber atuar dentro dessa realidade, dentro dessa prática. Então, ficar agora dividindo a esquerda, por exemplo, tem estado aí que partidos pequenos de esquerda estão lançando candidatos a governador. Para quê? Para quê? Se você tem um inimigo bolsonarista nesse estado, e essa situação que eu estou falando, tem que derrotar o bolsonarista, tem que derrotar o bolsonarista que é candidato ao Senado, tem que derrotar o bolsonarista que é candidato a deputado. A gente sabe que muitos deles vão se eleger, é óbvio. Assim como na França a extrema-direita tem mais de um terço do país, aqui no Brasil está chegando quase a isso. Pelas pesquisas, a gente vê que Bolsonaro, em alguns casos, chega a 30% dos votos. Não são todos deles. E também tem que tirar essa ilusão do Lula. O Lula, ele tem um teto que está apontado hoje de 45% dos votos. Mas se começar a ter uma opção a um voto do Lula, ou seja, se pessoas começarem a entender que há uma alternativa para derrotar Bolsonaro que não seja o Lula, ele perde uma fração dessa votação de 45%. Porque essa fração está votando no Lula hoje, não é porque acha o Lula o máximo, não é por endeusar o Lula, não é porque o Lula está votando no Lula para derrotar o Bolsonaro, como alternativa para derrotar o Bolsonaro. Tem que entender isso. Não estou dizendo que a maioria desse eleitorado não, mas uma parte desse eleitorado é. E essa parte desse eleitorado pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença para ir para o segundo turno. Veja só, eu estou raciocinando com base em cenários. A tendência hoje é o Lula ir para o segundo turno, a gente sabe disso. Né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não é uma eleição normal. Como a da França agora, também não era uma eleição normal, porque havia dois candidatos de extrema-direita muito fortes. O segundo, o Zemmour, ele caiu no final, mas ele foi muito além do que ele foi. Depois ele caiu, parece que houve mais um voto útil na Le Pen, mais um voto útil para ela, como houve voto útil para o Mélenchon no final. Ele estava com uma intenção menor de voto do que teve no final. Felizmente, cabeças boas da esquerda deixaram de votar nesses candidatos que tiveram votação irrisória e foram para o candidato que tinha condições de ir para o segundo turno e que não foi por um ponto percentual apenas, um ponto, vírgula, qualquer coisinha, que poderia ter ido facilmente, se todos, nem não precisava ser todos, se alguns deles tivessem se unido a ele. Então, Negrão, a realidade brasileira impõe hoje uma análise que, para quem é de esquerda... Outro dia um cara disse que eu não sou de esquerda porque eu defendo a chapa com Alckmin. Aí eu deixei de ser de esquerda. Por quê? Porque, obviamente, com o Alckmin, o Lula não vai derrotar o neoliberalismo. O Lula não derrota o neoliberalismo no próximo mandato, nem com Alckmin, nem sem Alckmin. Pode pôr a extrema esquerda de vice de Lula, não vai derrotar o neoliberalismo daqui nos próximos 4 anos. E esse pessoal não entende isso, é incrível isso, né? Quer dizer, não consegue captar, prefere ficar fazendo o discurso de esquerdista, o discurso retórico, mostrar que eu sou mais revolucionário que o outro, tal, e que não leva a nada. Todo mundo já sabe, né? Que teoria sem prática não resolve nada, né? Exatamente. E esse aí é o gancho para o nosso baú de hoje. O Hélio vai falar dessa importância do estudo, né? Estudar os clássicos, estudar outros documentos, para entender a realidade concreta que a gente vive, as correlações de força, aprender com o passado, né, Hélio? Vamos ao baú? Vamos, Negrão. Eu queria aproveitar, né, esse fato para lembrar. Você militou no PCdoB. Eu militei numa dissidência do PCdoB, na ala vermelha do PCdoB, nos anos 60, entrei. Negrão, para você entrar, você dava trabalho, porque não era assim, olha, você quer entrar? Entra aqui, olha, filia, assina uma ficha. Não, a gente tinha várias reuniões. Tinha reunião para discutir textos de Lenin, textos de Engels, textos de Marx, Manifesto Comunista,
você tinha que discutir documentos do partido. Eu lembro que tinha um documento de crítica ao PCdoB, ao documento do PCdoB, que era um livro, era um negócio enorme, complicado, e você tinha que ler aquilo, estudar, depois ia debater. Você tem guardado isso aí, Hélio? Ainda fiquei curioso. Não, eu não tenho, mas tem um livro do Daniel Arão Reis, que ele compilou documentos das organizações de esquerda, está lá, o documento de crítica está lá. Tinha um documento, Negrão, você vê como é que a gente era ingênuo, né? Tinha um documento que era criar um partido de novo tipo em função da luta armada. Igual esses esquerdistas de hoje, a gente achava que a luta armada ia derrubar a ditadura, num irrealismo total, né? Num total visão realista. Mas a gente estudava, entendeu, Negrão? A gente tinha que estudar, a gente errava. Claro, erramos para caramba. Mas a gente estudava, a gente procurava entender a teoria para levar para a prática. Né? Teoria sem prática não vale nada, prática sem teoria também não vale nada. Eu não estou dizendo, não posso afirmar, que esse pessoal mais jovem hoje não estuda, não lê os clássicos, mas não é só os clássicos também, não. É conhecer a história das revoluções, e não são só das revoluções socialistas, da Revolução Francesa, da Revolução Americana. Né? Entender a história das revoluções, como é que se dá o avanço das sociedades, né? As etapas que as sociedades vivem. É preciso ter esse conhecimento para militar com eficácia, porque senão você fica fazendo discurso vazio. Contra o neoliberalismo, vamos derrubar o neoliberalismo. Tá, mas como é que vamos derrubar o neoliberalismo? Vamos derrubar o neoliberalismo com Bolsonaro no poder? Vamos derrubar o neoliberalismo com ditadura? Não. Para derrubar o neoliberalismo, é melhor ter um governo que permita a ação democrática do que um que coíba. É óbvio isso está claro. Né? Aliança é possível. Eu tinha um companheiro nosso que, toda vez que a gente ia tentar fazer alguma aliança e furava, ele falou assim: toda vez, quem não quer aliança, finge que quer até um determinado ponto. Aí, quando chega num ponto em que a aliança está saindo, inventa uma questão de princípio para impedir a aliança. Aí não tem mais aliança, porque ele não queria aliança. Fazer aliança é uma questão de sabedoria. Mao Tse-tung fez aliança com o maior inimigo dele, o Kuomintang, que matou os irmãos dele, que matou parentes dele. E ele fez aliança com o Kuomintang para derrotar o inimigo japonês. Lenin fez alianças. Lenin fez alianças. As alianças são necessárias em determinado momento. Né? Você tem que saber fazer aliança, tem política de alianças. Acho que o pessoal tem que entender isso. Correlação de força. Você não faz uma revolução como eles querem fazer num estalo, não, pelo seu desejo próprio. Eu quero fazer a revolução vai fazer, já tem condições, o povo pobre. Tá? Que nada, olha lá, olha para a sociedade não está a fim de fazer a revolução, não. Você tem que trabalhar muito, tem que fazer trabalho muito grande demais. E não é ficar gritando em manifestação, não. É trabalho de formiguinha mesmo para conseguir. Né? A direita sabe disso, ela sabe ela está sabendo como se faz esse trabalho. Então, Negro, a gente tinha que estudar muito, né? E mesmo durante a militância tinha sempre aquelas discussões enormes, discutir os textos e tal. Claro, isso não é garantia de que não se erra, não, mas é uma garantia de que você compreende a teoria para tentar levar essa teoria para a prática. E hoje a impressão que me dá é que isso aí é considerado em segundo plano. Existiam algumas organizações que a gente chamava de militaristas, que persistiram na insistência da luta armada, e a gente vê isso com clareza tanto no filme do Marighella quanto no filme do Lamarca. Né, que insistiram na luta armada quando eles já estavam derrotadas, já sabia que não havia nenhuma condição de vitória. Né? Mas insistiam por uma questão assim meio voluntarista, meio de não vamos abrir mão, vamos até o fim, mesmo que significasse a derrota total, como de fato aconteceu. Teve uma contribuição? Teve, mas o objetivo, que era derrubar a ditadura pela luta armada, não aconteceu. Então, eles se recusavam muito à teoria, recusavam muito, muitos deles, eu convivi com vários deles, recusavam a teoria, diziam que havia teorização demais, até se criou um termo teorético,
Na época, se criou esse termo teorético para falar daqueles que se preocupavam muito em estudar a teoria revolucionária, a teoria de Estado, a teoria do partido, tal, eram os teoréticos. Mas isso é importante, viu, Negrão? Porque eu digo, eu tenho receio de ficar falando isso, parece arrogância, até porque eu também não sou um grande conhecedor, não. Eu reconheço que eu não sou um professor de nada disso aí. Eu sou professor de jornalismo, de comunicação, não sou professor dessas áreas. Mas é preciso ter um conhecimento, saber fazer análise do cenário, análise de sociedade, entender correlação de força, entender a necessidade de, em determinado momento, você ter uma política de alianças e saber que o processo só avança com uma grande organização e mobilização da população. Sem isso, não avança. Essas manifestações que estão havendo, teve uma sábado muito bonita aqui em Brasília, porque teve a participação dos povos originários, porque teve a participação dos indígenas. Se não fosse eles, ia ser um fracasso a manifestação de sábado aqui em Brasília. Só tinha militante, assim mesmo, poucos militantes em relação ao que existe de militância em Brasília. Os indígenas chegaram e deram uma beleza, um colorido, uma força à manifestação enorme, inclusive com uma magnífica foto do Ricardo Stucker, de um indígena no alto do mastro, colocando uma bandeira ensanguentada do Brasil no topo do mastro. Uma foto que eu até falei para ele, é uma pintura. Essa foto é clichê, mas reflete bem, né? É um clichê, mas reflete bem, uma pintura, a foto do Ricardo Stucker, uma cena muito bonita. Mas militância mesmo, nem a militância toda estava na rua. Não é isso que vai derrubar Bolsonaro, não é isso que vai garantir o governo de esquerda. É um trabalho de longo prazo, um trabalho grande. E se o momento exige primeiro tirar o Bolsonaro, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. A teoria, Negrão, embora não fale explicitamente desse caso, está claro lá. É só dar uma lidinha que vão entender. Esses que resistem hoje, essas alianças, vão entender direitinho. Exatamente, Elidoli, que você, reforçando aí, que você mencionou a necessidade de militância para a rua, os comitês pró-Lula, né, que já estão sendo criados no Brasil inteiro, precisa ter essa força presencial, né? Tem muita gente fazendo reunião virtual de comitê, e não vai adiantar muita coisa, não, no virtual, não. Se estiver lá junto com o povo, conversando com a massa, explicando, quebrando as fake news, fazendo o combate de narrativa, a situação... ou então, se cada um compra uma submetralhadora ou um fuzil para enfrentar. E olhe lá, né? 600 mil. Eu não duvido desse número, Elidoli. Eu não duvido. Eu já mencionei aqui para você que eu ando de carro, Cuiabá, Brasília e outros lugares, e todo lugar tem uma ou dois clubes de tiro. E tudo bolsonarista, foto do Bolsonaro, bandeira que eles se apropriaram, né? A bandeira do Brasil como a bandeira deles, e houve até denúncia que se utiliza a fotografia do presidente Lula como alvo, né? Então, tá aí o golpe, a senha do golpe, né? E a gente não vai conseguir enfrentar se não se compreender essa correlação de força, né? Negrão, um eventual golpe do Bolsonaro, inclusive recorrendo a pessoas armadas, sejam institucionalmente armadas ou armadas por intermédio dessa legislação que ele criou, dos CACs e tal, não vai se dar com arma contra arma. Não vai se dar a não ser que o Exército, as forças policiais estivessem do lado da democracia, né? Não vai se dar arma com arma, vai se dar por uma grande mobilização popular que não pode ser somente da esquerda. A esquerda sozinha não segura o golpe do Bolsonaro. A esquerda precisa ter aliados no campo democrático. O campo democrático, eles não acreditam nisso, mas inclui direita, inclui centro-direita, inclui centro-esquerda, para resistir a isso. Tem que haver uma ação forte nesse sentido. E um caminho para isso, inclusive, seria um caminho para minorar esse efeito, seria a vitória do Lula no primeiro turno, não há dúvida disso.
Ou a vitória do Lula, para não parecer, a vitória do anti-Bolsonaro no primeiro turno. Tá, não é o Lula, vamos supor que não fosse o Lula. Qualquer um que fosse o Bolsonaro ganhar no primeiro turno reduziria o risco do golpe. Isso é muito importante. Aí, quando você começa a questionar, dividir, achar, você realmente não está contribuindo para isso. Não se vai dar, porque, Negrão, você pode hoje entregar fuzis para a militância de esquerda, ninguém vai saber nem dar tiro, Negrão. Não vai ser um massacre. É melhor não falar nisso, senão os caras se encantam com essa ideia e vão ser massacrados. Né? Até porque o pessoal que sabia fazer isso nos anos 60 está já com mais de 70 anos, não dá mais. Viu? É melhor não contar com isso, não. É verdade. Enfim, assim a gente termina o nosso bate-papo com o Hélio Dório de hoje. Agradeço, Hélio, agradeço a você que nos assistiu aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui, TV Miau e a TV 247. Até quarta-feira, Hélio. Um abraço para todo mundo. Vai lá.